Boa tarde de novo. Então, nós vamos continuar com a segunda parte da aula de cefaleias. Tá? Agora a gente vai falar sobre quando investigar, o que a gente espera achar. A gente falou sobre as principais cefaleias primárias, agora a gente vai falar o que fazer e quais são as indicações de investigação. Tá? Então, em linhas gerais, esses são os itens todos de que a gente vai tratar aqui no decorrer dessa aula. Tá? Então, quando que a gente tem que se preocupar? Então, um paciente que chega com uma cefaleia inédita, dizendo para você que é a pior cefaleia da vida dele, ou que ele tem uma cefaleia de início súbito. Cuidado em como classificar essa cefaleia de início súbito na prática, porque a dor de cabeça começa em algum momento. Vai do não tinha dor de cabeça para começar a dor de cabeça. Não é nesse sentido. É uma dor de cabeça que a gente chama de thunderclap ou a cefaleia como se fosse um raio. Tá? Então, é a dor de cabeça que já começa de maneira insuportável ou que ela fica insuportável em menos de 1 minuto. Tá? É esse padrão de dor que a gente chama de cefaleia súbita. Tá? Toda dor é súbita. É do nada com dor para de repente começou a doer. Mas é no sentido de uma dor excruciante, intensa, insuportável, rapidamente, dessa maneira, o que já começa assim. Tá? Cefaleia de início recente, né? Então, de uma maneira geral, é uma situação que a gente precisa olhar com mais cautela. Então, se o paciente não tinha dor de cabeça, ele começou a ter dor recentemente para dor de cabeça é 1 ano. Tá? Cefaleia nova depois dos 50 anos de idade, porque acima dessa idade é bem menos comum que o paciente comece a ter uma dor de cabeça idiopática. Pode acontecer? Até pode, mas não é comum. Mesmo que o padrão seja classicamente de enxaqueca, se o paciente tem 55 anos e começou a ter uma dor padrão enxaqueca, esse diagnóstico tem que ser revisitado, tá? Porque não é o comum. Até pode acontecer, mas nesse caso é um diagnóstico de exclusão. Tá? Cefaleia associada à alteração do exame neurológico, alteração de consciência, rigidez de nuca e febre. Daí eu acho que é bem evidente, mas dentro do exame neurológico, uma única alteração pode ser um edema de papila. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que ser feito fundo de olho. Tá? Então, por exemplo, hipertensão intracraniana idiopática. É uma situação que causa dor de cabeça e que o único achado no exame neurológico é edema de papila. Se não for feito isso, o paciente vai ficar rodando, que é o que acontece com eles. Vai ficar rodando sem o diagnóstico, porque ninguém faz um fundo de olho. Então, é obrigatório fundo de olho para um paciente com dor de cabeça. E falo isso em linhas gerais, hein, porque às vezes nem no consultório do neurologista é feito fundo de olho. Então, a gente não pode negligenciar, tem que fazer. Tá? Cefaleia nova num paciente imunodeprimido, com coagulopatia ou neoplasia. Né? Então, são situações que predispõem, por exemplo, a infecção oportunista, a sangramento, a doença metastática. Então, são condições de base que precisam ser perguntadas para a gente saber como é que vai investigar. Né? A gente tem que ter cuidado para não ir taxando também. Né? Coitado do paciente com HIV. Se toda vez que ele tiver uma dor de cabeça ele ganhar uma tomografia, um líquor, também não é bem assim. Né? Então, tomar cuidado, checar qual é o padrão de dor prévio, tentar entender, né? Primeiro, se realmente é uma possibilidade, uma dor sintomática. Cefaleia depois de um traumatismo de crânio, lógico que isso também tem que ser relativizado. Né? Na maioria das vezes as pessoas se preocupam com a dor da contusão, mas não é disso que a gente está falando, de uma cefaleia persistente depois. Né? Qualquer um que bateu a cabeça fica uns dias dolorido, não é isso? Uma dor de cabeça de verdade. Né? E cefaleia desencadeada por esforço físico. Né? O que acontece quando a gente faz esforço físico? Toda vez durante esforço, e aí exercício, relação sexual é esforço físico, evacuação, a manobra de Valsalva, ela aumenta a pressão intracraniana. Então, a gente pode, nesse momento, descompensar uma situação de potencial hipertensão intracraniana que ainda não tenha se manifestado. Por isso que toda cefaleia de esforço precisa ser investigada. Agora, é lógico, né, que é mais provável que a gente esteja diante de uma situação benigna quando a cefaleia é situação específica. Né? Então, um exemplo típico, que é essa situação que é bem desagradável, que é a cefaleia do orgasmo. É um esforço físico? É considerado. Se o paciente tiver dor torácica ou cefaleia durante o orgasmo, isso é considerado esforço físico máximo. Então, precisa ser investigado, tanto para um quadro coronariano, se tiver dor no peito, quanto para um quadro neurológico. Mas é lógico que começa a ficar muito estranho se o paciente é atleta, faz exercício e a dor é só durante a relação sexual. Né? É uma situação específica. Daí é muito mais provável que seja uma situação benigna. Então, isso também tem que ser perguntado. Porque se é só naquela situação, às vezes a gente acaba até investigando para se certificar, mas a chance começa a diminuir. Né? Porque se ele tem algum processo
que descompensa na situação de esforço não deveria ser num esforço específico, é em qualquer esforço, né? Cefaleia progressiva ou refratária a tratamento. Então, vamos supor lá, você pegou uma paciente dessas aí, cefaleia com abuso de analgésico, faz 3 anos que tem dor todo dia, tinha enxaqueca antes, aí você resolveu não investigar, exame neurológico normal, tirou o analgésico, está fazendo tudo certinho e não melhora. Tem que investigar, tá? Então, isso a gente tem sempre que lembrar de reolhar. Então, na história, né, o que a gente tem que checar? Além de há quanto tempo você tem essa dor de cabeça, a gente precisa se certificar de que essa dor de cabeça não é nova ou de que não tem uma mudança no padrão da dor. E essa mudança pode ser de intensidade, de algum sintoma novo, de frequência da dor, né? Então, o paciente que vem, tem enxaqueca uma vez por mês, mas nos últimos 15 dias eu estou tendo dor de cabeça todo dia, alguma coisa tem de diferente, né? Pode até ser um processo clínico, mas é uma situação que vai te fazer olhar, pode até depois chegar à conclusão de que era estresse, não dormiu, mas é uma situação que vai te fazer reolhar a situação com um pouquinho mais de detalhe, tá? Mesmo para uma dor idiopática, a mudança de padrão pode ser um critério para investigar. Tá? Não é porque o paciente tem enxaqueca que ele só tem enxaqueca quando doer a cabeça. A gente tem que tomar cuidado de perguntar e de certificar de que a dor realmente tem aquele mesmo padrão. Quando o paciente vem com uma cefaleia súbita ou com a pior cefaleia da vida, 60% das vezes, isso aí numa estatística bem antiga, a gente está diante de uma doença neurológica grave. Tá? Então, a gente precisa investigar. Tá? De longe, a maior preocupação é com hemorragia subaracnoide, né? E hemorragia subaracnoide tem como principal causa um aneurisma roto. Tá? Então, é um diagnóstico que tem que ser dado, porque muda a história natural do paciente se você não der esse diagnóstico hoje e só der depois de amanhã. Ele fica em risco, inclusive risco de vida, né? De ressangramento, de vasoespasmo. Então, o tratamento, você não pode mandar para casa um paciente que devia ir para a UTI. Tá? Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente está no serviço de emergência. Né? A gente não pode mandar para casa um paciente grave. É isso. Então, a gente tem que prestar atenção. E, às vezes, o paciente pode vir, inclusive, com uma cefaleia súbita que passou. Ele pode chegar para você sem dor, sem rigidez de nuca, com tudo normal. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa anamnese e com a avaliação. Uma hemorragia subaracnoide pequena pode não dar rigidez de nuca nem cefaleia persistente. Então, a gente precisa olhar. É um diagnóstico que não pode passar. Tá? E tem os diagnósticos diferenciais. Às vezes o paciente vem com uma cefaleia súbita, a toma é normal, e quando você punciona era uma meningite, até meningite viral pode dar um padrão desse. Tem outros diagnósticos, trombose venosa cerebral, lembrar disso sobretudo em mulheres em uso de anticoncepcional oral, pode dar um quadro de cefaleia súbita, mulher no puerpério, que é outra fase de risco para trombose venosa cerebral, dissecção de artéria, né? Então, dissecção de uma artéria vertebral, de carótida, pode dar como única manifestação cefaleia súbita, hidrocefalia aguda, que pode acontecer por diversos motivos aí, então a gente precisa investigar, tá? Essas são as principais causas e a gente tem que se preocupar com esse paciente. Qual que é o impacto do erro de diagnóstico? Então, se a gente manda para casa um paciente com hemorragia subaracnoide, o que a gente está fazendo com ele? A gente está piorando a chance dele de se sair bem disso aí. Tá? Se a gente diagnostica errado, só 53% desses pacientes têm uma boa evolução. Se a gente diagnostica certo, 91% dos pacientes têm uma boa evolução. Então, a gente tem responsabilidade de identificar corretamente esses pacientes e de encaminhar da melhor maneira. Tá? E nas cefaleias de início recente? Por que a gente se preocupa? Porque as estatísticas são de que até 1/3 desses pacientes têm alguma doença intracraniana. Tá? Então, uma dor de início recente, que persiste, que é frequente, a gente precisa investigar. Tá? E a grande preocupação, vocês vão ver, quando o paciente chega para vocês com dor de cabeça, é de que tem um tumor. Né? Todo mundo dói a cabeça, tem um tumor na cabeça. É a grande preocupação dos pacientes quando eles sentam na frente do médico. Eles querem o exame de imagem que fale para ele que não tem um tumor. Né? Doutor, eu não estou com tumor? Então, o que a gente tem de embasamento para dizer não se preocupe? Né? Primeiro, a prevalência de cefaleia nos pacientes com tumor cerebral é de mais ou menos 50%. Então, metade dos pacientes que têm tumor não tem dor de cabeça. Tá? Então, e a dor de cabeça isolada, ela acontece numa minoria dos pacientes com tumor.
né? Do tipo, identificou por causa de uma dor de cabeça e era um tumor cerebral, né? Sobretudo, quando a dor de cabeça já tem um tempo de evolução, é difícil que você encontre um tumor cerebral sem nenhum outro sintoma, só com cefaleia, e o paciente tem um tumor cerebral se essa dor de cabeça já tem mais de 10 semanas, né? Então, é pouco provável que você encontre isso. Geralmente, existe alguma anormalidade no exame neurológico ou algum outro sintoma descrito, além da dor de cabeça. Né? Então, uma alteração de comportamento, uma parestesia, fraqueza, uma assimetria de reflexo. Então, sempre existe algum sinal clínico associado. Tá? Então, ter só dor de cabeça é muito incomum que isso seja causa de tumor. Né? Se for estereotipada, então, menos ainda. Né? Mais comumente, a gente encontra como padrão de dor nos pacientes com tumor cerebral, cefaleia tipo tensional ou até uma cefaleia tipo enxaqueca. Tá? A cefaleia que a gente conta como uma cefaleia típica de hipertensão intracraniana, que é uma dor de cabeça progressiva, que costuma acordar o paciente na madrugada, que é pior pela manhã, de verdade, ela é bem menos comum do que o que a gente imagina, tá? Mas ela acontece só nesses pacientes. E a dor de cabeça nova nos pacientes que têm uma neoplasia conhecida ou se eles têm uma imunodeficiência. A gente tem que investigar? A gente tem, tá? Toda dor de cabeça nova ou uma mudança de padrão. Agora, é claro que sempre a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, né? Não é pedir investigação para um paciente HIV que tem enxaqueca com uma crise típica de enxaqueca. Não é toda dor, é a dor que fugir do padrão ou que for diferente, tá? E aí, geralmente, o que a gente vai fazer? Primeiro, sempre uma investigação por imagem. Nunca a gente deve, raras vezes a gente vai falar nunca em medicina, nunca a gente deve colher líquor sem imagem em paciente imunodeprimido ou com doença neoplásica, tá? É uma caixinha de surpresas. Às vezes o exame neurológico é normal e tem um tumor, uma imagem enorme, coisas que vão te contraindicar, inclusive, de colher o líquor, tá? Estou num lugar sem recurso. Paciência, espera a imagem, tá? Não se arrisque, não colha um exame que pode, inclusive, descompensar um paciente sem ter o exame de imagem. Tem que fazer exame de imagem primeiro, tá? Espera. E se tiver coisa empírica que precise ser tratado, trate empiricamente. Não colha um líquor em paciente imunodeprimido, porque a gente nunca sabe de verdade o que tem lá dentro na tomografia, tá? E depois dos 50 anos de idade, né? Por que a gente tem essa situação aí de dizer, tem mais de 50 anos de idade, mesmo que a dor seja típica de enxaqueca, e a paciente nunca teve antes e começou agora, por que a gente tem que investigar? Por causa dessa curva que vocês estão vendo aí no canto superior direito, né? Então, em mulheres, a incidência de enxaqueca com aura e sem aura, vocês veem que ela tem um pico aí da adolescência para o adulto jovem, né? Então, o início costuma ser nessa idade, com mais frequência. E depois começa a cair, né? E para homens também, a mesma coisa. A incidência é menor, mas ela também acontece até um pouco mais precoce, né? Mais na infância, adolescência, mas é nessa idade. Então, é bem menos comum, vocês vão vendo pelo achatamento da curva, que a enxaqueca começa acima dessa idade, sobretudo acima dos 50 anos de idade, tá? Aqui tem uma estatística que não é do setor onde eu trabalho, mas, enfim, que tem sido apresentada aqui para vocês, mostrando uma estatística dos pacientes avaliados numa época aí por especialista. E se a gente for olhar, olha só, acima dos 50 anos de idade, quase 30% dos pacientes tinham uma cefaleia secundária, né? Então, é bastante. Triplica a chance do paciente ter uma cefaleia secundária com uma dor de cabeça de início recente, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. É uma idade em que dor de cabeça é igual ao exame de imagem, mesmo que o exame neurológico seja normal, tá? E no idoso? No idoso, a gente tem que lembrar de duas entidades, que é neuralgia do trigêmeo e arterite de células gigantes ou arterite de células temporais, tá? Então, a arterite de células temporais costuma dar, além de uma cefaleia de localização nessa região temporal, a gente tem que lembrar que é uma vasculite e que geralmente o idoso, mais classicamente, ele pode não ter todos os sintomas, mas mais classicamente ele tem um quadro geral com emagrecimento, com febrícula, e ele pode ter um comprometimento da artéria retiniana, tá? Com alteração no fundo de olho, perda de visão. Então, se a gente tiver suspeita,
pelo menos a gente tem que colher um hemograma e um VHS. Esses pacientes costumam ter leucopenia e aumento de VHS. Falar em aumento de VHS em idoso é uma coisa complicada, né? Porque geralmente todos eles têm aquele VHS de 30, né? Que não ajuda, só atrapalha. Então, é um aumento de VHS considerável, padrão VHS de tuberculose, né? Então, VHS estourado, 60, 80, 100, né? É importante, nessa suspeita, pedir avaliação oftalmológica, para ele fazer um fundo de olho direitinho, olhar a retina, porque às vezes isso te ajuda a definir o diagnóstico. Mas o padrão ouro é biópsia da artéria temporal, né? Em que a gente encontra um padrão inflamatório arterítico e não tem nenhum outro marcador. Ainda é o padrão ouro esse, né? E o tratamento é imunossupressão com corticoide, tá? Na prática e com limitação de recurso, algumas vezes a gente acaba até tratando sem ter o padrão ouro, porque às vezes a gente não consegue um vascular que faça essa biópsia, é meio complicado, tá? Mas o direcionamento que a gente tem que lembrar, o melhor direcionamento é esse, tá? E a neuralgia do trigêmeo? A neuralgia do trigêmeo entra nas dores da face, né? A dor do trigêmeo tem um padrão agudo similar a uma dor que todo mundo já teve, que é a dor de dente, aquele padrão de dor. Tá? Geralmente o que o paciente sente é uma dor com padrão de choque aguda, como uma dor de dente, no trajeto do trigêmeo, e os ramos mais comprometidos do trigêmeo que dão dor são o maxilar e o mandibular. É muito raro neuralgia do trigêmeo dar um comprometimento do ramo oftálmico, tá? Existe, mas é menos comum. Tá? A neuralgia do trigêmeo, ela costuma ser idiopática na população idosa, tá? Sempre a gente tem que dar uma reolhada na dentição, tá? Porque a dor de dente pode, eventualmente, ter uma dor irradiada que pareça uma dor do trigêmeo. Então, é sempre importante fazer uma reavaliação odontológica, checar se não é uma dor secundária, algum processo odontológico, isso pode acontecer, né? E a principal medicação de tratamento que vocês têm que guardar, que é a primeira escolha, se não tiver contraindicação, é a carbamazepina, tá? Então, isso vocês têm que lembrar, porque vai cair em questão. Tem medicações que são segunda opção, né? Então, a gente também pode usar gabapentina, pode usar antidepressivo, tem outras medicações, mas tem que guardar a carbamazepina. E tem que guardar uma segunda coisa também. Neuralgia do trigêmeo não costuma ser idiopática em gente jovem. Tá? Gente jovem, a gente tem que procurar a causa. Eu diria para vocês que, na prática, apesar de nunca ser isso que vão perguntar para vocês, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta causa são odontológicas, mesmo que o dentista jure para você que não é. Tá? Então, porque geralmente é uma dor irradiada, é processo odontológico, até sinusite aguda pode dar um padrão de dor da face com um padrão que pareça a neuralgia do trigêmeo. Então, isso tem que ser checado. Mas, falando em causas neurológicas, a primeira suspeita em paciente jovem de causa neurológica com neuralgia do trigêmeo é esclerose múltipla. Tá? Costuma ser lesão desmielinizante na ponte que pega o núcleo do trigêmeo. Tá? E aí tem uma coisa que costuma ser diferente da neuralgia idiopática, que a lesão do núcleo do trigêmeo na ponte dá alteração do exame neurológico. Mesmo nos idosos a gente tem que examinar, né? Então, geralmente a gente vê uma hipoestesia no trajeto do trigêmeo e a gente vê uma diminuição do reflexo córneo-palpebral, tá? Daquele lado. Isso indica a lesão do núcleo do nervo do trigêmeo na ponte, tá? Então, tem que procurar. Às vezes cai, tá? Paciente de 30 anos com neuralgia do trigêmeo, não sei o que lá. Qual é o diagnóstico? Assim, já vi questão. Esclerose múltipla, tá? Então, vocês têm que lembrar desse diagnóstico em gente jovem, tá? Porque não é para ficar encaminhando igual idoso. Tem que fazer ressonância de crânio, tem que procurar doença desmielinizante. Até pode dar o tegretópico, que vai deixar o cara com dor. Mas tem que lembrar que tem que investigar, tá? Diferente do idoso. Então, na arterite de células gigantes, que a gente falou do comprometimento da retina, né? Então, lembrar, pode ter a amaurose fugaz, pode ter claudicação da mandíbula, então ter dor quando se alimenta, VHS elevado, e o tratamento é corticoide, né? E na neuralgia do trigêmeo, a gente vai dar os anticonvulsivantes. A dor, geralmente, ela é desencadeada na neuralgia pelo toque, pela mastigação, às vezes até por falar, né? Quando o paciente tem um estímulo de encostar um dente no outro, e às vezes tem uns trigger points que a gente palpa na asa do nariz, que são terminações do trigêmeo, e o paciente tem dor. Tá? E quando a gente tem uma dor de cabeça associada a alterações no exame clínico ou neurológico, aí a gente vai procurar alguma causa, né? Então, o paciente está com dor de cabeça, a única queixa, ele chega para você e tem febre, você precisa dar uma olhada geral o que está acontecendo, né? Porque a dor de cabeça pode ser só um sintoma relacionado a um quadro sistêmico, pode ser uma meningite, a gente tem que olhar. Tá?
Tá? Então, aí o paciente precisa de uma investigação, não necessariamente neurológica, às vezes a investigação é clínica, né? Então, o paciente chega com cefaleia, está com uma dor posterior na cabeça, leve, e está com a pressão de 20/12, né? Às vezes pode ser só uma descompensação da hipertensão, então a gente precisa tentar olhar. A gente tem que ter sempre cuidado na avaliação de crise hipertensiva em paciente com dor de cabeça. Então, você precisa tentar checar como é que foi o início da dor, qual é a intensidade da dor, porque vira uma história de ovo e galinha, né? Se ele já é hipertenso crônico, a dor pode fazer a pressão subir. E nem sempre é o contrário. Então, a gente tem que ter até que tomar cuidado com o que a gente vai decidir tratar, né? Lembrar que nos pacientes com sangramento de aneurisma, é um reflexo subir a pressão, né? E você também precisa fazer essa pressão descer e descer rápido. Então, tem que tomar cuidado na crise hipertensiva com dor de cabeça nessa interpretação. Às vezes, a crise hipertensiva é reflexo de algo que está acontecendo no sistema nervoso e não a causa da dor de cabeça. Tá? Então, isso precisa ser bem avaliado. E a decisão é pela descrição da história, o restante do exame físico, tudo isso vai te ajudar a decidir. E não esquecer de fazer o fundo de olho. O que a gente pode ver no fundo de olho? A gente pode ver, por exemplo, um edema de papila, tem uma sufusãozinha hemorrágica aí, e aí a gente vai ver um sangramento desse, por exemplo, com hidrocefalia, né? E às vezes é o único achado. O paciente está com dor de cabeça, a única coisa alterada que você viu no paciente foi um fundo de olho. Tá? Trombose venosa, né, que pode dar edema de papila, ou a gente pode até encontrar uma tomografia de crânio normal. E aí, nesse caso, a gente vai lembrar de um diagnóstico que se chama hipertensão intracraniana idiopática ou hipertensão intracraniana benigna. O biotipo mais comum é uma mulher jovem e obesa. Tá? Existe uma disfunção, algumas teorias aí para tentar explicar o que acontece, mas uma disfunção do fluxo licórico e a paciente tem uma hipertensão intracraniana sem que tenha exatamente um tumor. O outro nome disso é pseudotumor cerebral. Tá? E aí, quando a gente colhe o líquor tem aumento da pressão. Aí a gente tem que procurar algumas causas. Pode estar associado a doenças endócrinas, distúrbios da tireoide, paratireoide, né? E pode estar associado a hipervitaminose A. Então, tem que checar se está fazendo algum tratamento, tomando alguma vitamina, né? Alguns medicamentos também podem dar isso, por exemplo, quinolona. É bem comum a gente ver isso, por exemplo, em criança pequena, que alguém prescreve ácido nalidíxico, que é uma medicação que pode dar isso, vem com abaulamento de Fontanella e chorando, né? Suspender a medicação e observar que, se tiver algum fator externo, vai melhorar. Mas essa alteração no fundo de olho, o aumento da pressão vai estrangulando o nervo óptico, né? Ele vai ficando edemaciado e o paciente vai perdendo a visão. Então, a gente precisa tratar punção de repetição, de amox, às vezes tem que ir para uma derivação lomboperitoneal, porque senão a paciente fica cega. Tá? Então, é uma condição que precisa ser investigada. Por isso que o fundo de olho é tão importante. Às vezes a gente fica dor de cabeça, esse paciente, por exemplo, ganha uma tomo dessa, remédio para casa, ninguém fez o fundo de olho, e vai postergando até que começa a perder a visão, até que vai no oftalmo e alguém vai ver. Então, é um diagnóstico importante. O fundo de olho tem que aprender a fazer, quem vai dar plantão em emergência. Né? Então, daí, se a tomografia vem normal, né, e o paciente tem um edema de papila, a gente tem que fazer o líquor e a manometria. Se não vier nada, tem que ser avaliado pelo oftalmo, porque existe um diagnóstico que é papilite, né, que é uma inflamação da papila. Tem várias causas para isso, e aí o oftalmo que tem que identificar. Se vier um líquor hipertenso, a gente fica com esse diagnóstico aí de pseudotumor cerebral ou de trombose venosa, tá? Você precisa, ainda assim, com a tomo normal, se o líquor estiver hipertenso, tem que ter ou uma angiorressonância ou uma angiotomografia, né? Eventualmente até uma angiografia digital. A gente tenta não ser invasivo, com a angiorressonância dá para definir bem se existe ou não trombose venosa cerebral, tá? Se tiver trombose, o diagnóstico é de trombose venosa. Se não tiver nada disso alterado, o diagnóstico é de pseudotumor cerebral. Tá? E a trombose venosa cerebral? O que a gente vai ver como sintomas? Né? Além da dor de cabeça intensa, a gente pode ver papiledema. Tá? Lembrar que se esse diagnóstico for precoce, quando se instala uma hipertensão intracraniana, o fundo de olho ele leva pelo menos 48 horas para se alterar. Então, se o paciente tem menos tempo do que isso, o fundo de olho ainda pode ser normal e o paciente ter hipertensão intracraniana. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Né? A gente pode ver outros sinais e sintomas, zumbido, pode ter alterações focais, porque o paciente com trombose venosa pode fazer o que a gente chama de infarto venoso. Né? Pelo engurgitamento venoso,
um território acaba tendo uma lentificação de fluxo e sofre um infarto, que geralmente tem um sangramento junto por causa dessa congestão venosa. Tá? Então, isso pode acontecer. O tratamento é anticoagulação. Tá? Então, tem que anticoagular, anticoagulação plena. Opa. Isso aqui a gente já falou, né? Então, mulheres geralmente usam de anticoncepcional, lembrar do puerpério, aí, que é uma outra situação de risco, né? E o tabagismo associado a isso. Então, mulher tomando anticoncepcional jamais deve fumar, tá? Porque isso aumenta muito o risco de doenças vasculares, não só de trombose, mas de AVC de uma maneira geral. Tá? O pseudotumor a gente comentou, então são mulheres jovens com ganho de peso excessivo, pode estar associado à hipervitaminose A e a endocrinopatias. Tá? Geralmente a gente vê dor de cabeça com papiledema, que são os principais sintomas, e com perda visual. Tá? O tratamento pode ser baseado em corticoide, acetazolamida, fenestração do nervo óptico e derivação ventrículo-peritoneal. Tá? E a cefaleia pós-trauma de crânio? Ela pode ter como causa qualquer lesão intracraniana relacionada ao trauma, né? Então, pode ser relativa a uma contusão, né, que a gente está vendo aí na região frontal na seta, pode ser relacionada a um hematoma subdural e um extradural, tem um de cada lado, e pode ser relacionada aí a um hematoma subdural crônico, tá? Então, a gente tem que pesquisar uma dor de cabeça persistente após trauma de crânio, mesmo que tenha uma tomografia inicial normal, o paciente precisa ser reinvestigado, tá? Às vezes um sangramento crônico, subdural crônico, às vezes pode levar 2 meses para aparecer e dar sintoma, né? Então a gente tem que lembrar disso aí na história. Tá? E a cefaleia do esforço, uma parte dos pacientes tem alguma doença secundária, tá? Pode ter um aneurisma, pode ter um tumor, pode ter uma malformação arteriovenosa, então é uma dor de cabeça que a gente precisa pesquisar também, tá? O que mais a gente investiga? Se o paciente tem uma característica que não é habitual na cefaleia primária. Então, por exemplo, se a dor de cabeça dele começa a se tornar refratária ou progressiva. Antes ela melhorava com analgésico, anti-inflamatório, começa a não melhorar, começa a aumentar a frequência, a gente precisa investigar, né? Se faz um estado de mal enxaquecoso, então o paciente está lá 5 dias com dor de cabeça, você medica e ele não melhora. Então, é uma situação que a gente precisa investigar para ter certeza de que é só um estado de mal enxaquecoso refratário, né? Aura prolongada, então, se o paciente tem um sintoma de aura que dura mais de 1 hora, isso não é típico também, geralmente a aura dura pouco, né? Aura súbita, tá? Então, principalmente que possa eventualmente se confundir com o território vascular, então a gente tem que olhar. Aura associada a déficit motor de linguagem de nervo craniano, que foi que eu falei para vocês, da enxaqueca hemiplégica familiar e da enxaqueca basilar. Geralmente, num quadro que não é usual, o paciente nunca teve isso, ele vai ser investigado. Tá? A não ser que ele conte que toda vez é desse jeito, mas se não, no primeiro episódio vai ser investigado. E isso aqui que eu comentei com vocês, a cefaleia por hipotensão licórica espontânea, né? É uma dor de cabeça que melhora com decúbito horizontal, igualzinho a cefaleia pós-RAC, né? Se o paciente tiver história de ter coleta de líquor, geralmente o mais comum é que aconteça no 2º dia pós-punção, essa dor. Por isso que a gente pede para o paciente fazer um repouso relativo por 24 horas depois da coleta, tá? E depois que é feita a punção da RAC também. Isso não é pelo volume de líquor que é tirado na hora do exame, que a gente tira no máximo até 10 ml, e o líquor a gente produz e reabsorve todo dia entre 400 e 500 ml. Né? Então, tirar 10 ml para o volume que circula não é nada. Né? Mas o que acontece? É simplesmente um problema de hidráulica. É uma coluna. Né? A gente tem líquor em volta do cérebro e da medula, isso é uma coluna de líquor. Daí você faz uma punção na região lombar. Teoricamente, a agulha deveria só afastar as fibras da dura. Mas, eventualmente, pode ficar uma fístula ali, um furinho. Cada vez que você fica em pé, vaza mais do que aqueles 10 ml que foram colhidos. Né? Por isso que a gente pede para ficar em decúbito, e o decúbito tem que ser horizontal, não é não se mexer, porque é uma coluna de líquido. Se você ficar assim, vaza menos. Se você levantar, aumenta a pressão lá embaixo, vaza mais. Né? E nesse tempo, geralmente, se acontece de ter uma pequena fístula, costuma ser tempo suficiente para ela fechar. Né? Mas uns 30% dos pacientes tem dor de cabeça apesar do repouso. Tá? E aí, geralmente, o que a gente orienta? Que ele faça mais tempo de repouso, faça uma hiperidratação e mantenha o uso de analgésico. Costuma ser o suficiente para resolver. Se não, a gente faz um blood patch, né?
coleta um pouquinho de sangue do próprio paciente, injeta ali o processo inflamatório que o sangue gera, teoricamente ajuda essa fístula a fechar. Tá? Mas às vezes tem paciente que chega se queixando de uma dor de cabeça exatamente assim. Tá? Não é só dor, às vezes pode ter zumbido e sensação de tontura e náusea. Quando levanta, melhora muito quando deita, mas ele não colheu líquor. Não colheu líquor, não fez hack, não aconteceu nada. Tá? E na investigação, se um paciente desse fizer uma ressonância, a gente vê um realce meníngeo, que é o que acontece quando tem uma hipotensão licórica. Acaba tendo um pouco de engurgitamento venoso e a gente vê um realce meníngeo. Tá? E se você for colher um líquor, provavelmente ele está hipotenso. Né? Nesses casos, a gente tenta localizar a fístula, né, fazer exames complementares para estudar a circulação licórica, e numa imensa maioria das vezes a gente não encontra. Né, a gente chama de fístula licórica espontânea, e geralmente com esse tratamento clínico a gente tem que torcer para isso funcionar. Senão até esse blood patch meio empírico pode ser feito, pode ajudar, mas é uma entidade que a gente não sabe muito bem por que acontece, tá? E melhora. Então, é só um padrão, mais um padrão de dor para vocês atentarem na emergência, porque geralmente a dor é muito intensa quando levanta e o paciente acaba indo para um serviço de urgência procurar. Tá? E a cefaleia crônica diária? Vocês já viram numa questão passada aí, a gente já comentou. Então, o paciente que tem abuso de analgésico, em 90% das vezes ele tem abuso de analgésico. Uma minoria dos pacientes tem uma cefaleia de padrão diária sem abusar de analgésico. Porque geralmente dói, a pessoa toma remédio. E numa boa parte, quando a gente faz um retrospecto da história, o paciente vinha com uma história de aumento progressivo da frequência da enxaqueca, usando cada vez mais analgésico, sem fazer tratamento preventivo. Tá? O diagnóstico, apesar da gente chamar de cefaleia crônica diária, a dor não precisa ser exatamente todo dia para o paciente entrar nesse critério. Tá? Ele tem que ter dor mais do que 15 dias por mês, por pelo menos 2 meses, tá? Consecutivos. E tem que, geralmente ele usa analgésico simples, o abuso é considerado quando ele usa por mais de 5 dias da semana, tá? Combinação de analgésico, e às vezes ele até usa opioide ou ergotamínico. Tá? O tratamento é interromper esses analgésicos. Geralmente a gente usa ou corticoide ou até um anti-inflamatório não hormonal por 5 a 7 dias. A gente faz um ciclo disso, isso às vezes ajuda a amenizar a intensidade da dor e melhorar a condição. A gente tenta segurar esses analgésicos, usar numa frequência menor do que ele vinha usando, eventualmente considerar a clorpromazina, se precisar para dor, e começar tratamento com antidepressivo tricíclico, se não tiver contraindicação, outro antidepressivo e qualquer outra medicação, se a gente conseguir identificar. Quando a cefaleia se torna uma cefaleia crônica diária, geralmente algumas características, se isso vem de uma enxaqueca, podem começar a se perder. Então, às vezes, o paciente não tem mais tanta fotofobia, não tem muita náusea, ele começa a se queixar mais de dor. E aí a gente vai encarar isso como uma enxaqueca transformada se a história pregressa for de enxaqueca. Mas uma cefaleia tensional crônica também pode evoluir da mesma maneira para isso aqui. Tá? Por isso que de saída, se você puder dar tricíclico, é uma boa solução, porque você pode tratar os dois se você não tiver certeza de qual que era o padrão anterior. Tá? Se você der medicamento específico para prevenção de enxaqueca e for tensional, você não vai conseguir resolver. Tá? Então tem que tentar entender do que veio essa dor crônica. Se era de enxaqueca, tem mais opções. Se não era, aí a gente fica um pouco preso aí nos tricíclicos, acupuntura, psicoterapia. Tem que tentar entender. Dificilmente um paciente com isso aqui não tem um quadro comportamental, depressão, coisas que vêm junto com dor crônica e que às vezes a gente não sabe o que começou primeiro. Tá? Então as terapias adjuvantes são sempre bem-vindas e necessárias aqui para resolver. Bastante gente acaba caminhando para um quadro desse aqui e às vezes fica assim por muito tempo sem orientação. Tá? E o que a gente vai pedir de exame complementar? É uma dor de cabeça que eu acho que é sintomática. Eu vou sair pedindo o quê? Kit neuro, né? Tomo líquor para todo mundo? Depende de qual é a sua suspeita, depende de quais são os recursos disponíveis no serviço onde você está. Né? Então, se você suspeita de uma HSA, a tomografia ainda é um exame muito bom. A gente tem que se lembrar de um seguinte porém da tomografia. Ela tem uma sensibilidade muito alta para identificar sangramento, desde que você faça nas primeiras 24 horas de início dos sintomas. Tá? Com a absorção do sangramento, a sensibilidade da tomografia vai caindo progressivamente.
Então, você pode perder uma hemorragia subaracnoide na tomografia se o paciente chegar para você com uma semana de história. Tá? Então, aí a tomografia mais provavelmente vai só te ajudar a identificar que ele não tem hidrocefalia, complicações disso, do que fazer você excluir que ele tem uma hemorragia subaracnoide. Apesar da ressonância, tem muito trabalho tentando comparar os dois e ninguém conseguiu mostrar uma sensibilidade superior da ressonância para identificar sangue. Tá? Então, se o teu objetivo é afastar a HSA, a tomografia é um excelente exame. É rápido, o paciente, né, se o paciente for claustrofóbico, né, ele não vai sofrer com o exame, porque o aparelho é tranquilo, é um exame que tem na maioria dos serviços onde a gente trabalha, então é um ótimo exame. Se você tiver junto um recurso chamado angiotomografia e tem hemorragia subaracnoide, você já pode fazer, tá? Porque às vezes você já consegue identificar onde está o aneurisma. E se é um paciente que vai para algum tratamento de urgência, isso já ajuda a definir, tá? Qual é a melhor conduta? Ó, fiz uma tomografia igual essa daqui, tem uma hemorragia subaracnoide. Qual é o próximo passo? Isso é importante, vocês vão ver isso aí em prova. O próximo exame é uma angiografia convencional de urgência. Tá? É o exame de eleição. Mesmo que você tiver uma angiotomo que ela identifique um aneurisma, tem que fazer uma angiografia digital. Tá? Angiografia convencional. Tem que fazer, tá? Porque é o exame padrão ouro para identificar aneurisma. Tá? Tanto a angiotomografia quanto a angiorressonância, elas têm uma sensibilidade assim, aneurisma menor do que 3 milímetros não vai ser visto. Tá? Geralmente são aneurismas que também não costumam sangrar, mas num caso desse, se o paciente já tiver um pouco de vasoespasmo, também você pode perder. Então tem que ser uma angiografia convencional. E dependendo do que tiver lá, se for possível, já faz um tratamento endovascular e tira o aneurisma da circulação. Né? Se não for, aí tem que decidir uma conduta cirúrgica precoce por causa do risco de ressangramento. Tá? Se você avaliou o paciente inicialmente e a sua primeira suspeita é uma trombose venosa, uma mulher no puerpério, com uma dor de cabeça, edema, fundo de olho com edema de papila, sua primeira hipótese diagnóstica é trombose venosa cerebral e você está num lugar que tem ressonância, para que você vai fazer uma tomografia? Né? Coloca direto na angiorressonância, que é padrão ouro, é um exame melhor para você identificar e já resolve com um exame só. Tá? Então, todas essas decisões, o que você vai fazer, né? Se você suspeita de um tumor e não é uma emergência, o paciente não está com hipertensão intracraniana, é melhor fazer uma ressonância, se você tiver acesso, porque já vai definir. Né? Na tomografia, você vai dizer que é um tumor ponto, com a ressonância você vai dar mais detalhes, talvez tentar supor melhor o que possa ser o tumor. Então, a decisão do melhor exame depende. Né? Líquor, a gente vai colher se for suspeita de HSA com tomo normal, né? Aí a gente tem que ver. Por quê? Porque se tiver menos do que 30 mil hemácias, tá, por campo, a gente não vê sangue na tomografia. Às vezes a gente só vê sangue no líquor. E aí tem que lembrar de colher 3 tubos sequenciais. Senão, se a pessoa acidentar a punção, você não consegue saber se foi acidente ou se era sangue real do tubo. Tá? Então, lembrar disso, se a gente suspeitar de meningite, de meningoencefalite, né? Então, o exame depende, né? Se for um paciente com um quadro geral, você pode precisar só de exames gerais, urina, tá? E o que a gente vai fazer de tratamento para essa dor? Medicações não específicas, então, analgésico, anti-inflamatório, né? Tudo isso. Medicamentos específicos, aí dependendo da causa de base. E o tratamento preventivo, aí depende do que estiver acontecendo com o paciente. Tá bom? Vamos lá. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma senhora de 75 anos procurou um ambulatório para tratamento de um quadro de dor que começou há cerca de um mês. Ela vem tendo episódios de dor excruciante nos lábios e na projeção cutânea da mandíbula direita, que aí se caracteriza como choque, geralmente dura menos do que 1 minuto, algumas vezes recorre com as mesmas características minutos ou horas depois. Notou que a dor às vezes surge quando ela lava o rosto. O exame físico não mostra alterações sensitivas ou motoras da face. A velocidade de hemossedimentação está normal. Qual deve ser a primeira tentativa de tratamento para essa paciente? Então, vamos lá. Uma senhora idosa que tem uma dor que dura menos de 1 minuto na mandíbula direita, recorrente, em choque, desencadeada por lavar o rosto e que às vezes recorre sem nenhum fator desencadeante, com exame neurológico normal. Qual que é a hipótese diagnóstica? Neuralgia do trigêmeo. O que a gente vai dar aqui? Dessas possibilidades todas, qual é a primeira escolha? Carbamazepina. Tá?
Quais são os principais problemas de carbamazepina que a gente sempre tem que acompanhar daí e considerar? Pra vocês começarem a guardar. Então, sobretudo para idoso. Então, é um remédio um pouco chato, porque pode dar hiponatremia, tá? Leucopenia e alteração hepática. Tá? Geralmente, o mais comum é a hiponatremia. O resto é menos intenso e importante para a descontinuidade do tratamento, mas a gente não pode esquecer disso. Tá? Questão do SUS, aqui de São Paulo. São causas de pseudotumor cerebral, todas as abaixo é certo. Hipervitaminose A é causa? Lembram lá que a gente comentou? Então, mulher obesa, jovem, com endocrinopatia e hipervitaminose A. Hipervitaminose K, hormônio de crescimento, então doenças endócrinas, leucemia e lúpus, as doenças autoimunes, elas podem entrar como situações associadas às causas de pseudotumor, mas excesso de vitamina K, não. Vocês não vão dar vitamina K para ninguém e vai ficar com dor de cabeça, tá? Agora, ácido retinóico, aí sim. Mulher de 42 anos apresenta um quadro súbito de cefaleia intensa e desesperadora, com náuseas, vômitos e perda transitória da consciência durante relação sexual. Então, uma cefaleia súbita durante o esforço físico. No momento do atendimento, ela está confusa, com rigidez de nuca e não tem nenhum déficit motor. Qual diagnóstico melhor ela se enquadra? Hemorragia subaracnoide, sangramento intracerebral, hematoma extradural ou meningite viral? Vocês viram que nenhuma das alternativas é enxaqueca, né? Então, o que vocês acham? Uma cefaleia súbita durante o esforço. Qual é a maior probabilidade de que tenha acontecido? Hemorragia subaracnoide, tá? Então, a maior probabilidade é de que isso seja uma HSA. Tá? É nessa idade mesmo e o esforço pode ser um desencadeante. Mulher de 42 anos procura um atendimento no pronto-socorro referindo cefaleia de início súbito a 3 horas. Ela afirma que esta é a pior dor de cabeça que ela teve na sua vida. E a cefaleia é holocraniana associada a vômitos. Não teve febre, nem foto ou fonofobia. Ela usou dipirona, não teve melhora. Nega doenças prévias e o exame físico é normal. Não tem nenhum sinal meníngeo ou alterações neurológicas. O médico solicitou uma tomografia de crânio sem contraste, que foi normal. A respeito desse caso, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A hipótese de migrânia pode ser afastada com segurança devido à ausência de fotofobia ou fonofobia. Alternativa B. A maioria dos casos de hemorragia subaracnoide se deve à ruptura de malformação arteriovenosa. Alternativa C. Hematoma subdural crônico é a causa mais comum de cefaleia secundária nessa faixa etária. Alternativa D. Tomo de crânio normal é suficiente para excluir completamente a hemorragia subaracnoide. Alternativa E. A cefaleia de hemorragia subaracnoide começa subitamente e atinge seu pico máximo em poucos segundos. Isso aí, tá? Então, a gente não pode afastar completamente a possibilidade de enxaqueca por causa da ausência de foto e fonofobia, ainda mais num caso em que a dor de cabeça é o primeiro episódio, né? Mas todo o contexto faz a gente pensar numa cefaleia sintomática e a primeira hipótese é hemorragia subaracnoide. Com a tomografia normal, qual é o próximo exame que nós vamos pedir? Líquor, né? Então, a gente vai colher um líquor. E aí, se esse líquor for totalmente normal, a gente afastou que tenha tido um sangramento, né? Não tem sangramento, não tem meningite, né? Ainda restam outras possibilidades. Aí depende do contexto. Se ela continuar com dor, talvez a gente tenha que fazer uma imagem da parte vascular, né? Porque pode ser uma cefaleia sentinela, o aneurisma, quando expande, ele causa uma dor que depois melhora. A gente também tem dissecção de artéria e trombose venosa, tá? Geralmente, a trombose venosa aumenta a pressão intracraniana, mas não necessariamente. Então, se a paciente persistir com dor, ela precisa de outros exames. Tá? Uma mulher de 62 anos com diagnóstico de migrânia há 30 anos, em uso de ibuprofeno, que nunca usou quimioprofilaxia para as crises, queixa-se de episódios diários de cefaleia há 3 meses, associado a rigidez de ombro e pescoço, relacionados à própria paciente ao envelhecimento. Qual é a conduta para essa paciente? Então, uma paciente que nunca usou quimioprofilaxia para as crises, eles não contam aqui qual era a frequência dessas crises, né? Que eu acho que é uma coisa que deixaria a gente mais tranquilo, mas a gente supõe que pela descrição de que os episódios estão diários há 3 meses, de que eles não eram antes, né? O que a gente faz? Tem uma mudança de padrão. A. Iniciar quimioprofilaxia com beta-bloqueador.
B, realizar ressonância magnética do cérebro. C, interromper o uso de ibuprofeno. D, solicitar uma velocidade de hemossedimentação. E E, iniciar tratamento com anti-inflamatório não hormonal. E aí, hein? Vocês concordam? Difícil essa questão, hein, de dizer. Acho que a pergunta aqui seria muito mais para considerar qual é a dor de cabeça mais prevalente nessa faixa etária, né? Que daí teria que pensar em arterite de células temporais. Mas vou ser muito sincera, eu acho que não está errado se alguém pedisse uma ressonância de crânio, por exemplo. Acho que é difícil de responder, né? Mas o que eles consideraram aqui é que tinha que pensar em arterite de células temporais. Tá? Próxima questão. Uma mulher de 24 anos apresenta cefaleia diária há 3 anos e hemicraniana latejante, que piora quando ela sobe e desce escadas, dura até 8 horas, principalmente no período perimenstrual. A gente já viu essa questão, né? Há 3 meses, ela passou a apresentar crises diárias, precisando de anti-inflamatório não hormonal. Ela tem asma desde a infância, sem crises há 2 anos, mas não se queixa de dor no momento e não tem alteração no exame clínico. Qual é a melhor conduta? Isso. A gente vai prescrever anti-inflamatório e tratar só as crises, né? Foi aquela questão que a gente comentou que por causa da asma ela não deveria usar beta-bloqueador. Tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só encaminhar um e-mail, a gente mantém contato, para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, sucesso aí nas provas.